Fala galera, tudo bem? Tocando um pedacinho aqui do Billy's Bounce para vocês. Uma boa tarde a todos, um bom dia aí no Brasil. Que ainda são meio-dia no Brasil, aqui já são 4 da tarde. Coloquei um playback aqui do Billy's Bounce para improvisar um pouquinho até a galera chegar. Eu sei que demora um pouquinho para todo mundo ver na live. E nós vamos falar um pouco sobre linguagem, falar um pouco sobre os caminhos. Isso é a segunda live semanal que eu estou fazendo para vocês aí. Então, tocando ao vivo, né? Que eu acho que é legal pra caramba, porque aí a gente não esconde nada, né? Eu sugiro que quem tá aí, quiser me dar, se tá me ouvindo bem, me fala aí galera, vocês estão me escutando bem, se tá escutando direitinho. Eu vou abrir espaço para perguntas, nós vamos falar um pouco sobre tudo, sobre os caminhos que eu penso. Não vou acenar para todo mundo, então eu vou respondendo à medida que for pintando as perguntas. E a ideia é falar mais sobre, dar continuidade ao assunto da semana passada. E lembrando que eu vou estar sempre aqui, uma vez por semana, toda quarta-feira, meio-dia horário do Brasil, 4 horas horário aqui de Portugal, falando com vocês sobre... Tá conseguindo ouvir bem, Kelvin? Tá tudo certinho aí? E falar um pouco para vocês qual é a minha maneira de pensar, qual que é a minha linha de raciocínio. Quem tiver aí online e puder também já compartilha o vídeo para a galera, para quem tá assistindo. É muito importante também, até para me ajudar no meu trabalho, para que as pessoas consigam ver e de certa forma adquirir ensino gratuito, que é o que eu estou fazendo, falando sobre várias coisas. E essa semana eu recebi muita pergunta sobre o que eu falei na semana passada, sobre o caminho, sobre linguagem, sobre um monte de coisa, sobre as frases que eu tenho colocado no meu YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook, falando sobre improvisação, sobre o sistema que eu uso, como eu tenho estudado, e eu tenho algumas coisas bem interessantes para falar para vocês sobre a minha maneira de pensar, e é óbvio que é diferente de muita gente. Fala Felipe Aires, tudo bem, meu irmão? Grande trompetista Felipe Aires aí, um grande trompetista do jazz. E a minha ideia, na verdade, é abrir a mente de quem está começando, da galera que está começando a estudar, já avançou um pouco no trompete e quer falar um pouco sobre outras estruturas. E cara, é tanta pergunta que eu recebo. Fala, Ebner, acabou de chegar, Ebner, meu grande brother aí também. E para quem não sabe, eu já lancei há 2 meses atrás o meu curso sobre caminhos para improvisar. Eu não estou querendo reinventar a roda, de forma alguma eu estou querendo mudar a maneira de pensar, a maneira que as pessoas improvisam e tocam. Mas quando você fala de improvisação, você está falando de uma coisa muito ampla. Não dá para você falar ou só sobre bossa nova, ou só sobre jazz, ou só sobre frevo. É uma linguagem universal dentro da música, no qual você pode explorar vários sentidos. E aí uma maneira muito fácil de falar, inclusive eu falo isso também no meu curso, o Ebner está aí, um dos caras que está lá participando e me ajudando em muita coisa também, vai poder concordar comigo, e eu vou abrir para comentários para vocês também, mas a maneira que eu penso é a seguinte, de uma maneira muito prática, para falar para vocês qual que é o que eu, de cara assim, como que eu penso. Imagina que você é um músico, não necessariamente trompetista, como eu estou vendo aí que tem pianista, tem saxofonista na live aí, e que você, de cara, você pensou da seguinte forma: nossa, cara, eu quero começar a improvisar, quais são os caminhos que eu posso usar para começar a trabalhar com linguagem, com improvisação. E aí eu vou dar uma dica para você. Imagina que você foi criado pelo seu pai, por exemplo, na fazenda, no interior de um estado que você mora na fazenda, e você foi alfabetizado por ele, o português, que você não fala o português, que ele te ensinou o português do jeito que ele sabe, não necessariamente na escola, com outras pessoas falando português, e você tem alguns erros de gramática que você acaba cometendo, você acabou falando isso porque você só teve ele como referência.
Quando você vai falar com as outras pessoas que falam português, as pessoas vão sacar na hora que você fala o português não corretamente, não correto, porque tem muita gente que estudou de outras coisas e você não viu outras sonoridades. Então a primeira dica que eu dou, eu sempre começo, sempre quando me falam sobre improvisação, eu gosto de fazer essa comparação de que a primeira coisa que você precisa ter é vocabulário, é a sonoridade. E aí eu vejo muita gente tocando igual, fazendo coisas iguais, tocando igual outras pessoas. Essa semana eu conversei com muito trompetista falando sobre música. Grande Silvério Pontes, grande mestre Silvério está aí. E eu acredito que música é pura linguagem e vocabulário. Fazer música. Quando você fala de improvisação, por um tempo você pode imitar os grandes. Eu vou dar um grande exemplo de uma grande pessoa que está aqui, um dos meus ídolos está aqui assistindo, o Silvério Pontes está assistindo, que pra gente é o grande pai do choro no Brasil e no mundo. E obrigado, Silvério. E eu vou dar o exemplo do Silvério. Eu posso até tocar, vou até pegar aqui e vou tocar um pedacinho, por exemplo, do Chorinho de Gafieira, por exemplo. Gente, eu posso tocar isso 200 mil vezes. Eu posso imitar o Silvério. Eu jamais serei o Silvério Pontes. Essa é a primeira coisa assim, que eu penso, e eu acho que esse é um caminho que a gente poderia pensar, que pode abrir muitas portas. Silvério, hoje eu estava estudando aqui com o meu novo projeto uma música sua, viu? Que você me permitiu, eu estou muito feliz. Vê se você conhece. É outra música do Silvério Pontes, que é especialista em música brasileira, em choro. Porém, é o que eu falo, aí que eu vou falar outra coisa para vocês, quando a gente está falando sobre improvisação. Eu posso imitar o Silvério por um tempo, posso tocar, começar a imitar o Jotão, o Aquiles e ficar fazendo as coisas da maneira que eles fazem, do jeito que eles fazem, que é o que o Silvério acabou de falar aqui, que é a assinatura dele. Por um tempo isso é muito legal, porque você tem que ouvir as referências. Porém, eu vou dar uma dica muito rápida para vocês de qualquer instrumentista que, antes de falar, porque a improvisação ela abrange muita coisa, para falar de linguagem e de vocabulário, é importantíssimo que você tenha uma assinatura. E aí eu tenho um outro exemplo para dar para vocês que eu acho que pode ser que ajude muito, vai te ajudar muito. É a mesma coisa quando, por exemplo, se alguém... É isso aí, Silvério, Piazzolla no choro. Essa obra linda do Silvério. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que seu telefone toca agora e você está sem falar comigo há 20 anos. E do nada, você chega e fala assim, o Silvério liga e fala, Dudu, tudo bem? Eu reconheço a voz do Silvério depois de 20 anos. Caramba, é o Silvério que está falando. Isso chama-se reconhecer o som. É mais importante o músico, na improvisação, que ele tenha um som próprio, que ele fale um idioma, que ele tenha vocabulário. E as pessoas às vezes esquecem e ficam o tempo todo, por exemplo, eu estou dando dica de alunos que estão me procurando e perguntando, deixando bem claro, galera, que essa live não é para você que já toca, que já improvisa no jazz, que é um grande improvisador, ou na música brasileira, ou choro, ou frevo. Não é. Isso é para quem está começando agora. Por isso que eu já coloquei na minha live, toda quarta-feira eu estou falando dos caminhos para improvisar. Eu não estou querendo reinventar a roda. Fala, Wellington, tudo bem? Eu não estou querendo reinventar a roda, eu estou falando da minha maneira de pensar para as pessoas. E ontem eu estava falando com um amigo, não vou citar o nome dele, mas que eu estava fazendo alguns exercícios, algumas frases, e ele estava tocando mais ou menos assim, né? Um não, vários, né? Que, na verdade, estavam imitando uma articulação da década de 20, das big bands e tal. E eu estava tentando explicar para esses dois alunos a diferença de como funciona a linguagem. E o principal é você manter a sua sonoridade nisso, quando você fala de linguagem. Como eu estava dando o exemplo do Silvério, falando de você atender o telefone, a pessoa automaticamente, quando escuta o Wellington tocando, quando escuta o Silvério tocando, o Ebner, ou qualquer pessoa, o Otávio que estava aqui agora há pouco, o Eduardo, a pessoa tem que ouvir o seu som e falar, putz, quem está tocando é o Dudu Quirino, quem está tocando é o Wellington. Isso é muito importante, porque por um tempo você tem que imitar sim os grandes ídolos, você tem que estudar
Eu imito, como eu acabei de falar, imito a sonoridade do Silvério, escuto os músicos que eu gosto, o Clark Terry. Você tem que saber sim como funciona isso. Mas é muito mais importante você entender e saber separar quando é você que está tocando e quando é uma outra pessoa que está tocando. Isso é muito importante, muito, muito importante. Porque vai diferenciar você do resto, é o seu cartão de visita. Tem que ficar muito claro na cabeça de todo mundo. Você tem que encontrar sua voz interior antes de você pensar só na improvisação, nas frases. Porque de tudo que eu tenho pesquisado, a gente ainda consegue encontrar nessa galera que está começando a descobrir improvisação, começando a estudar um pouco de tudo, querendo trabalhar nesse meio popular e soando sempre muito parecido com o seu professor, soando muito parecido com todo. Por um tempo isso é sadio, mas você vê muitas pessoas que estão trabalhando ainda como profissionais e continuam soando como a referência de alguém. As referências são boas. Quando você adquire elas, você coloca, você faz um mix, você bate no liquidificador aqui dentro da sua mente, quando você vai tocar, você põe a sua cara, você coloca a sua sonoridade, você até tem aquele resquício de que você está imitando alguém em algumas coisas, porque nada se cria, tudo se copia, né? Mas tem que ter a sua característica. E eu queria começar falando um pouco nessa segunda live. A primeira nós falamos basicamente sobre progressão 251, sobre as escalas, e essa eu queria abordar mais falar sobre um pouco de linguagem, que eu vejo que a gente ainda está muito perdido nisso. A gente quer aprender as escalas, o pessoal quer sair tocando um monte de nota, mas quando você vai ouvir, todo mundo está soando igual. E eu acho que eu posso colaborar muito com isso, baseado na minha experiência. Hoje eu mandei no grupo fechado do meu curso, e eu acho que eu vou acabar colocando nos outros grupos de WhatsApp, vários playbacks que tem na internet, e pedir para vocês abrirem a mente. Primeiro, dar uma atenção no que é nosso. Eu acho que existe uma grande chance de você se dar muito bem, você que é brasileiro que está ouvindo, eu não estou falando de quem é de Portugal, mas você que é brasileiro e tocar música brasileira. Por quê? Porque já está dentro de você, então é muito mais fácil. Você jamais vai soar como o Marsalis tocando música americana. Isso é uma coisa muito óbvia. Você jamais vai soar como o Paolo Fresu tocando música italiana. Por quê? Porque a linguagem dele, isso já vem com ele. Então, eu acho que a partir daí as coisas já começam a clarear um pouco mais sobre o que você pode fazer. Eu postei no meu YouTube, no meu Facebook, no meu Instagram, vários vídeos com várias frases de jazz em progressão 251. E aí, quando a galera me pergunta, Dudu, mas por que você, inclusive professores, mas por que você está usando só a progressão 251? Por que você está usando apenas 4 acordes e fazendo só frase de jazz, não fez frase de música brasileira, não fez música africana? A grande ideia, primeiro, galera, é que eu acabei de falar para vocês, são caminhos para improvisar. Para quem não sabe nada, para você que toca, se dedica só no final de semana ao trompete, toca na igreja, ou você que toca por hobby, você que começou a tocar depois dos 60, aposentado e quer tocar trompete, você que toca em bandas militares e não teve uma escola de improvisação, o que eu fiz? Eu estou mastigando para você e estou tentando mostrar a minha maneira de raciocinar e com conteúdo gratuito, né? Tipo, eu estou colocando aqui para vocês as lives gratuitamente para que vocês consigam, de certa forma, ter um outro interlocutor, uma outra pessoa, no caso eu, falando sobre a minha experiência que talvez possa te ajudar em casa a fazer música, a tentar improvisar um pouco melhor. Semana passada eu falei sobre as escalas maiores, sobre as escalas menores, falei sobre a progressão 251, sobre o que você pode fazer, dei várias dicas de trompetistas. Eu acho que quanto mais trompetistas você escutar, eu digo trompetistas diferentes, tanto, vamos citar aqui no Brasil, por exemplo, o próprio Silvério, Jesse Sadoc, quem que eu posso citar de trompete popular que eu gosto de ouvir tocando, o Joatan. Isso vai te dar uma característica de sonoridade. E quando você for escutar jazz, então, galera, tem muita gente, né? Isso que eu nem cheguei a falar do erudito. Mas a partir daí, vai aumentar o seu vocabulário automaticamente. É que nem quando você fala na sua casa e você está falando, por exemplo, a sua mãe tem um sotaque, seu pai tem um sotaque diferente, os seus amigos têm um sotaque diferente, às vezes a sua esposa tem um outro sotaque diferente, e aí como que a gente começa a pegar? Você começa a pegar os trejeitos, você começa a pegar as frases, o jeito de falar. Quando você está trabalhando em improvisação, isso tudo é muito válido quando você escuta os trompetistas.
sabe? Eu vou fazer uma frase aqui que todo mundo conhece. É impossível o trompetista não conhecer e a gente sabe de quem é. Todo mundo conhece essa frase, trompetista brasileiro principalmente, que é um trejeito, que é uma frase de quem? Arturo Sandoval, por exemplo. E eu acho que é muito bom a gente pegar as coisas boas das pessoas, porém começar a caracterizar da nossa maneira. Vamos entrar num assunto propriamente dito sobre como que eu penso, como que eu raciocino quando eu estou estudando. Uma maneira que tem me ajudado bastante, eu tenho usado muito o YouTube usando os playbacks. Então eu clico ali no YouTube, playback, sei lá, All of Me, ou que nem agora que eu tô aqui, Billy's Bounce. Eu escrevo ali, eu pego o playback sempre para si bemol, então geralmente o que tem mais disponível na internet é para sax tenor, não tem muita coisa para trompete. E eu vou tocando o tema junto. A primeira coisa eu escuto, por exemplo, hoje eu estava tocando aqui, escutando o Dave Brubeck tocando Take 5. E você começa a imitar a articulação, tocar junto com ele, depois você pega um playback e você começa a colocar a sua linguagem nisso. Eu acho que isso é muito importante, você começar a colocar a sua linguagem e você começar a interpretar. Ah, Dudu, mas eu não sei nada de harmonia. Porra, cara, eu não sei, eu sei muito pouco sobre as escalas. Gente, nós temos um mundo gigante na internet, falando sobre improvisação, falando sobre as escalas. Tem vários blogs legais. O próprio Cifra Club tem uma apostila muito legal falando sobre teoria musical, que ajuda muito você a entender primeiro os intervalos, que isso você só vai aprender numa academia, numa universidade, numa EMESP, num Tatuí, mas que você também tem na internet. Se você realmente não tem disponibilidade, tá não está nos grandes centros, está aí no mundão pela vida, no interior de qualquer estado, você pode ir ali na internet, escrever ali como funciona a progressão básica harmônica, como funciona as escalas maiores, as escalas menores, frases de improvisação. Lembrando, galera, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro para nós que estamos aqui. Improvisação necessariamente não é jazz. Tá? Isso é uma outra coisa que as pessoas confundem. Ah, mas para eu improvisar, eu tenho que aprender a linguagem de jazz. Claro que não. Não tem nada a ver com isso. É o que eu estava falando com o Silvério aqui. Primeiro você precisa fazer música, a partir daí, é óbvio que a porta mais fácil de aprender as escalas e aprender a improvisar é muito mais fácil você falar sobre jazz, porque nós recebemos uma influência muito grande dos americanos na nossa maneira de tocar o trompete, o instrumento. Isso é uma coisa básica. Porém, você tem outros recursos. Para você que vem de banda municipal, de filarmônica, quantos machistas, quantos dobrados, quanta coisa bacana que você pode tirar várias frases e começar a brincar a partir daí. E aí, essa semana, me perguntaram sobre como que eu penso na improvisação e eu vou falar uma coisa para vocês, de tudo que eu tenho escutado ultimamente, eu sou uma pessoa que pesquiso muito. Agora eu estou tendo muito mais tempo para pesquisar e eu comecei a ver vários trompetistas, vários saxofonistas, trombonistas e comecei a analisar como que os caras improvisam. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu ouvi muita coisa na internet, muita coisa boa e muita besteira. Eu ouvi muita coisa boa falando sobre, eu vou fazer uma frase, por exemplo, de Ré maior, e vou fazer lá normal, e depois Ré maior, para quem não sabe, tem o Fá e o Dó sustenido, tá? Eu vou fazer até a nona, que seria o Mi, então eu vou fazer Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, com Fá e Dó sustenido. Eu vou fazer ela normal, seca, depois eu vou fazer com articulação do jeito que a maioria das pessoas estão estudando, que eu vejo, principalmente a galera que está aprendendo jazz, não é para quem não toca, tá? Isso que fica bem claro, para quem já toca, já improvisa, já é profissional, você está perdendo seu tempo aqui na minha live, porque isso aqui é exatamente para quem não tem conhecimento nenhum de articulação, de improvisação. Mas vamos lá. Eu vou tocar e vou mostrar primeiro elas como se você estivesse estudando, depois eu vou tocar com uma articulação pesada, tá? De jazz de 1920, que tá completamente errado, e depois eu vou mostrar para vocês os caminhos que eu uso, que eu acho que funciona melhor para mim, e se funcionar para você, legal. Se não funcionar, bicho, sai da live, vai jogar futebol, vai tomar cerveja, vai assistir, vai almoçar, porque você está perdendo seu tempo, que eu disse, não, isso aqui não é para quem já toca, é para quem está aprendendo os caminhos. Então eu vou tocar. Vou tocar a escala de Ré maior. Agora eu vou fazer até a nona. E aí, eu vou tocar para vocês como que eu tô vendo muita gente estudando, principalmente
os exercícios que eu postei na internet sobre a progressão 251 são 20 exercícios com frases curtas de 4 compassos. E eu vejo que as pessoas estão tocando dessa maneira. Toda partitura que vem para o Brasil de jazz, colocam 2 colcheias e as pessoas sempre colocam, quem escreve para melhorar a articulação, escreve uma semínima pontuada com uma colcheia ligada, que seria o... Não. Isso é o que está escrito, tá? Isso é o que está escrito. Vou fazer de novo. E como que muita gente tem estudado? As pessoas têm estudado botando a língua, e aí nós vamos chegar numa parte muito importante disso que eu estou falando para vocês. Porque existem várias maneiras diferentes, como eu disse para vocês, eu tenho pesquisado muito sobre isso, muito mesmo, sobre vários trompetistas, saxofonistas, e o primeiro caminho que você precisa para começar a articular, o primeiro caminho é você tirar o peso da língua e tentar articular só com o ar. Essa é a primeira coisa. Então, ao invés de você fazer isso como se fosse o professor Paioletti, quando a gente tocava os duos de jazz na antiga ULM, quando eu estudava com o professor Paioletti, ele olhava para mim e falava: menino, por que você está tocando tarantela? Isso não existe no jazz. A linguagem é diferente, depende de como é como é a frase. Então, eu vou tocar um pouco mais leve, só para vocês verem, ainda não está certo, tá? E também não existe certo e errado, essa é a minha experiência. Agora eu vou tocar um pouquinho mais leve para vocês entenderem como pode melhorar a articulação. Eu tirei completamente o dum, da, dum, da, dum. A primeira coisa que eu fiz foi sempre articular muito mais leve, essa é a primeira coisa. A segunda, muito importante, é o seguinte: isso não é uma regra. Se você ouvir Miles, Chet Baker, Clifford Brown, cada um articula de um jeito. Mas, na geral, quando as pessoas estão fazendo exercícios de jazz com colcheias, e às vezes com semicolcheias, elas articulam sempre a segunda, não necessariamente só a segunda, mas elas ligam da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta, por exemplo. Só que daí entra uma outra situação. Nem todas as frases de exercícios, elas ficam só em semicolcheias e em colcheias. Então, existe um grande saxofonista americano que ele, há um mês atrás, eu estava assistindo o workshop dele, ele abriu a mente, ele mostrou um solo transcrito e depois explicou. E eu acabei aprendendo com ele uma outra maneira de pensar e que, além de estar desenvolvendo estudo, quando você sobe, naturalmente você articula sempre a que está no contratempo, né? Quando você está descendo, você articula a primeira na cabeça e não a penúltima. Então eu vou dar um exemplo para você. Então ficaria... Eu não sei se vocês conseguem perceber a sonoridade pela internet, como é que tá para vocês. Mas, basicamente, quando você está fazendo colcheias rápidas, para você tirar a atenção, a primeira coisa que eu falei para vocês no começo, tira a língua da articulação, tira a língua, essa é a primeira coisa. A segunda, tenta articular, quando você está subindo, tenta ouvir qual que é a tensão. Isso que nós não estamos falando de fraseada, eu estou falando de articulação básica. E você não precisa concordar comigo, você tem que pesquisar. Tá? Você tem que pesquisar e ver se funciona para você ou não. Então, é muito importante que você entenda. Quando você está subindo, você articula, sempre que está no contra, ele liga de duas em duas. Tem um método muito bom sobre articulação do Claudio Roditi, que ele faz isso. Ele pega a mesma frase e ele articula de duas em duas, primeira uma, duas, segunda. Você tem que experimentar. Você tem que experimentar. Então, primeiro você vai articular só a primeira com a segunda com a terceira, e você tem que ver exatamente como fica melhor, porque é aí que você está desenvolvendo a sua linguagem. Então, você pode fazer a mesma escala de Ré, articulando, ligando de duas em duas. Agora, eu vou fazer a mesma coisa falando de linguagem, articulando a segunda para a terceira para a quarta.
Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos separar as duas primeiras e ligar de duas em duas. Eu queria saber o que o Juliano Santana tá fazendo na minha live. Juliano, você não precisa disso não, bicho. Você tem que fazer live aí para ensinar a gente. Um grande abraço, Juliano. Espero que esteja correndo tudo bem com você aí em Nova York. Pronto, tá completo. Seu velho tá aí, o Juliano tá aí, só tá faltando o Zé da Velha aí. Então, galera, e aí, uma coisa que eu acho importante quando nós estamos falando disso, quando você está subindo, tem esse tipo de articulação, quando você está descendo, tem outro tipo de articulação. Agora, o mais importante de tudo isso, eu dei uma dica básica para você cortar de estar tocando dessa maneira. Porque aí você muda completamente a sua maneira de interpretar. Isso vai te ajudar bastante. Porque senão você fica soando tarantela e fica soando muito feio. Tem muito a ver com as coisas que vocês não estão escutando. Então, primeiro você precisa melhorar suas referências. Acho que isso é importantíssimo, melhorar as suas referências do que você está ouvindo. Agora nós vamos tocar num assunto mais importante do que essa pequena dica que eu falei para vocês do lance da linguagem. Que isso eu estava falando com um amigo ontem tentando explicar. Tenta identificar num tema qual é a frase, tá? Antes de você articular. Porque se eu estou falando de... Olá, Manu, como está? Tudo bem, meu amigo? Quando nós estamos falando de frase, então você tem, por exemplo, sei lá, o Billings Bounce. A primeira coisa que você precisa entender, e que eu acho muito importante que você faça, é trabalhar todas as melodias em bloco. Como que você trabalha em bloco? O que é uma progressão 2-5-1, por exemplo? Uma progressão harmônica. O que eles fazem? Eles pegam um standard de 32 compassos e você vai dividindo ele de 4 em 4 compassos. É que nem na escola, que você vai fazer uma redação e você precisa de 5... Você precisa de um texto gigante, tá? Que você vai ter que dividir ele. E o que você faz? Você pega em bloco. Então você pega ali o primeiro. Fala, Washington. Obrigado, meu amigo. Tudo bem? Você pega ali... Vamos falar que o primeiro pentagrama ali, tá? A primeira linha de 4 compassos. Você pega aquela primeira linha da música e você vê o que o artista está querendo dizer ali na frase. Então, no Billings Bounce, que eu acabei de tocar. E para aí, esquece o resto da música. É como se ele estivesse falando, perguntando e respondendo. Eu uso isso muito para estudar, para decorar os standards e para melhorar tanto meu fraseado quanto a improvisação. Você precisa entender. É como se o cara estivesse falando com você. Para aí. O cara acabou de falar uma coisa. Daí ele repetiu. Acabou. Aí você vai para outra fase. Vou dar um exemplo. Então o que você faz? Você já para na primeira. É como se eu estivesse falando com vocês. Não dá para eu fazer. Gente, fica muito feio. É aí que você tem que pegar isso eu estava conversando com um amigo meu que está aqui online, não vou citar o nome dele, mas eu estava falando para vocês, pega o sentido da frase. É uma construção de frase. Ó, eu acabei de falar a acentuação porque eu estou cantando a frase. Fica muito mais fácil. E não... Eu estou usando pequenas acentuações de ar, não estou usando língua, não estou tacando estou fazendo... Por quê? Vocês já pararam para pensar que o que a gente faz com o nosso instrumento, na verdade, é reprodução de voz? É como você fala? Sabe? Então, assim, é como se você tivesse um tema, uma progressão 2-5-1 em Dó, e você quisesse fazer, por exemplo, uma frase... Eu vou dar um exemplo aqui, já vou ligar o playback para vocês entenderem. Você tem uma frase... Por exemplo... Eu vou ligar o playback e eu vou começar a construir frases em cima do playback.
para vocês entenderem que quando você fala de articulação, é muito importante. Lembra que eu falei para vocês, né, galera? Primeiro eu falei para você tirar a língua de tudo. Segundo, para você entender que necessariamente não é tudo tarantela, tum, tadum, tadum, tadum. E o terceiro, que é o mais importante, é você entender as frases, separar sempre os blocos em frases e tentar cantar a frase. Por exemplo, tá? Eu vou ligar um playback e vou fazer uma frase como se eu estivesse tocando, como eu disse para vocês, uma tarantela. E logo depois disso, eu vou mostrar para vocês como que funciona para mim, como eu penso. Mais uma vez, não existe certo e errado, eu estou passando a minha experiência para vocês. Tá? Então, se funcionar para vocês, legal. Se não funcionar, vai jogar futebol. Vamos lá. Então, eu vou ligar aqui e vou fazer a frase que eu acabei de cantar para vocês. Que na verdade são o quê? Eu estou fazendo terças. Então, na escala de Ré maior, eu estou fazendo o Ré, Si, Do, Lá, Si, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Dó, Ré, Dó sustenido. Vamos lá. Vou fazer. Eu vou cantar primeiro. Eu posso cantar do jeito que a gente articula erradamente, fazendo... Pra mim não funciona dessa maneira. Vou tocar no trompete. Vou fazer pesado. Marcos Braga, o que você tá fazendo aqui? Você não precisa estar aqui não, hein, bicho? Agora eu vou fazer da maneira que eu acho, como se estivesse cantando. Você vai desenvolvendo frases a partir daí, sempre lembrando em pergunta e resposta. É uma maneira muito fácil, você consegue resolver vários problemas e começar a criar a partir disso. Por exemplo, estou dando um exemplo, ao invés de você tocar o tempo todo. Fica muito mais bonito você tocar dessa maneira. Só para dar um exemplo. E aí, eu não sei se vocês estão entendendo qual que é o espírito da coisa. Você começar a trabalhar, primeiro tira a língua. Inclusive o Marcos também me deu uma dica, o Braga que está assistindo, a gente estava conversando, acho que foi em Itajaí, né? Não, foi num vídeo que eu postei, e o Braga tinha me dado um toque muito interessante. Se tiver algum saxofonista aí, também pode confirmar, do lance de você começar a articular e tirar o peso da língua, articular sempre com ar. Isso facilita muito a vida, cara, porque primeiro que fica muito mais leve para você tocar, você cansa muito menos. Segundo é pensar nesse lance das frases, sempre você tentar cantar frases de um tema e você tentar reproduzir como se eu estivesse cantando, perguntando e respondendo, porque automaticamente quando você canta, a articulação fica mais fácil na sua cabeça, de qualquer coisa, de qualquer tema, não necessariamente só de jazz, porque se você toca, se você toca, sai tocando só querendo articular ou improvisar, fica muito mais difícil, porque como você não tem ainda vocabulário, como você não tem linguagem, como você ainda não sabe como funciona, você vai tocar tudo muito pesado. A partir do momento que você começa a ouvir várias referências diferentes, começa a cantar junto, fica muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, tem uma música do Silvério, o Silvério tá aí, pode confirmar, que é o Piazzolla no Choro, que é muito bonito e trabalha muito os intervalos. E se eu tocasse pesado, por exemplo... Não tem música nenhuma nisso. Você tem que fazer a coisa fluir com muito mais beleza.
isso vai te gerar muito mais conforto, você está fazendo música, você está cantando, isso pode te ajudar muito. O mais importante, eu vou abrir aqui agora e vou abrir para perguntas. O mais importante é que você entenda o processo, que eu acho que isso é muito importante. Essa já é a segunda live, a terceira eu vou abordar um assunto completamente diferente. E o que eu quero, na verdade, é que vocês, a maioria das pessoas, inclusive, tem muitos aqui que me fazem pergunta em box, é facilitar o caminho de vocês nas coisas que eu sempre tive dificuldade e que eu acho que, de certa forma, eu posso estar ajudando vocês com isso, com essa experiência que eu só posso falar da seguinte maneira, eu só posso falar do que eu sei e da maneira que eu faço, da maneira que eu toco, porque não adianta eu querer reinventar a roda, não adianta eu querer falar para vocês como que as coisas funcionam, uma vez que eu não tenho experiência nisso, então eu só estou falando baseado na minha experiência. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Nós já estamos há um bom tempo aqui falando e eu falei e acabei não dando espaço para vocês perguntarem. Se alguém tiver uma pergunta, manda ver, eu vou aguardar aqui. Alguém quer entrar live comigo, quer conversar live comigo aí também, é só clicar no botão para entrar live, eu convido também para a gente bater um papo. O Eduardo escreveu aqui, boa dica, aquele saxofone caminho de turma do jazz, Lincoln Center improvisa muito, domina também a linguagem, tem tudo a ver com a produção da voz mesmo. Pô, Eduardo, é a maneira que eu penso, então a galera deve estar lendo também o que o Eduardo escreveu. E como eu disse para vocês, galera, eu sou um amante do trompete, da música, estou estudando, continuo aí estudando bastante, muito sério, para tentar melhorar e ajudar vocês de alguma forma. Eu acho que eu estou ajudando bastante gente, estou muito feliz por isso. A energia, ela flui, né? É um caminho. Eu vou aprendendo, eu vou passando, e a gente vai aprendendo nesse mundo muito louco que é a música. Como eu disse para vocês, não dá para reinventar a roda, cara, porque já tem muita coisa na internet, tem bastante coisa por aí, tem os discos. Na verdade, a melhor referência são os discos, sabe? Não é nem a live aqui, não sou eu, não é ninguém que faça live. Você tem que escutar, porque você é seu próprio professor. Você tem que escutar os discos de jazz, tem que escutar os discos de choro, os discos de bossa nova. Para quem gosta de música brasileira, acabei de falar que tem o Silvério aí com vários discos. Para quem gosta de jazz e música brasileira, tem os discos do Cláudio Roditi que são maravilhosos, tem muita coisa bacana, tem muita frase boa para você usar como referência e depois começar a colocar na prática. Dizer que esse assunto de linguagem e caminhos para improvisar, ele é muito amplo, tá? Ele é muito, muito, muito amplo. Não dá para passar tudo numa vez só, são experiências de anos, tem muitas coisas que eu também não sei, então eu vou buscar saber, porque eu também estou aprendendo e estou desenvolvendo. Como eu disse para vocês, é baseado sempre na minha experiência, então qualquer coisa que você falar aí não tem como você chegar e falar, não, mas o que você falou tá errado. Acho que não existe certo e errado, que existem caminhos e cada um segue um caminho. Bom, Reinaldo, sou músico amador, você acha que deve investir no estudo do trompete, tem condições de desenvolver ainda musicalmente? Cara, você só não vai conseguir desenvolver musicalmente quando você morrer, bicho. Essa é a minha opinião. Eu acho que a música ela serve como vários quesitos, ela serve como musicoterapia, ela serve como influência do dia a dia, ela pode servir como hobby para você profissionalmente. Você próprio já respondeu, Reinaldo. Você, Reinaldo, é um cara que já melhorou muito, assim. Eu não estou falando de um padrão de ruim e bom. Estou falando que você melhorou muito de um ano para cá, com tanto de referência, com tanto de coisas que você tem adquirido, estudado. Você já melhorou muito, você já parou para olhar os seus vídeos? Pega os seus primeiros vídeos e olha agora, cara. E você ama música, então já tá respondido. E eu, galera, eu penso numa coisa que eu sempre pensei isso, para todos os músicos que estão aqui assistindo, que vivem ou no hobby, ou só de final de semana, ou trabalha só com música. Quando eu falo só com música, não é só tocando, pode ser lecionando, dando aula num projeto. Eu vou falar uma coisa para você, que isso é muito importante, que você escute isso, e quem estiver me ouvindo aqui vai concordar comigo. Gente, nós não escolhemos a música, tá? Essa é a primeira coisa, nós não escolhemos a música. A música nos escolheu, nós estamos aqui fazendo música porque a música escolheu a gente, cara, porque é muito difícil tocar esse instrumento aqui. Imagina, são dois pedaços de metal, cara, no qual um você usa como microfone, o outro você usa como amplificador e você tira as ideias daqui. Só que a grande diferença de qualquer outro instrumento, de um instrumento harmônico, como piano, como violão, é que as notas não estão prontas. O corpo físico para tirar som disso aqui está atrás da peça, que somos nós.
Vocês já pararam para pensar como é complexo você tocar um instrumento de sopro? Porque envolve o seu corpo, a anatomia do corpo humano, a caixa torácica envolve os músculos da face, você tem que mover os lábios. Gente, é tanta coisa. Se você parar para pensar, independente de religião, é uma dádiva de Deus, cara, você poder tocar um instrumento de sopro. Porque depende de como você se alimenta, depende de como você dorme, depende de como tá o seu humor, depende de como tá principalmente o seu estado mental, para daí você fazer música, tirar um som através do bocal no instrumento e tocar as pessoas com a sua música. Mano, já parou pra pensar como isso é complexo? Então assim, eu penso muito nisso, eu acho que é a música que... Eu tô tentando limpar aqui, tá embaçando toda hora a tela, mas... Foi a música que escolheu a gente. Isso é a primeira coisa, Reinaldo, que eu acho que nós fomos escolhidos pela música, não fomos nós que escolhemos a música. Então, se você já tá dentro, cara, da música, já tá fazendo música por hobby, continua, cara. Primeiro que é o seguinte, eu vou ser bem sincero pra você, e desde que eu decidi trabalhar com música, a primeira coisa que eu botei na minha cabeça é que eu não devo nada pra ninguém. Acho que é isso. Eu não devo nada pra ninguém, você não deve nada, você não deve explicação pra ninguém, cara. Você tá tentando tocar o seu trompete na paz, na boa, então qualquer complicação, então não desista, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu falo para qualquer pessoa que está escutando aqui é que nós estamos música, nós não somos músicos. A música ela vai continuar aí. Nós nascemos, a música já estava aqui, nós estamos passando pela música e ela vai continuar. Nós estamos músicos, nós não somos músicos. Então nós temos que deixar o melhor possível, cara, sabe? Sem rivalidade, sem inveja, sem picuinha, sem um monte de coisa. Eu sei que eu estou desviando um pouquinho do assunto de improvisação, mas é para falar, porque eu vejo muita gente, mas eu já estou com 50, eu estou com 60, eu estou com 40. Cara, cada um tem uma carga para puxar aqui na Terra, cada um tem a sua coisa para carregar e que seja da melhor maneira possível. Eu acho que fazendo música, cara, é dádiva de Deus. Se você pode soprar o seu trompetinho aí, pensa nisso. Tem quanta gente aí que tá na cama aí que não pode nem pegar no instrumento, às vezes não tem um braço e não respira e, pô, então é isso. Então, só para isso. Não para não, cara, vai em frente. A música te escolheu, não foi você que escolheu a música. Quando alguém tem alguma pergunta para eu encerrar essa live, porque eu já estou aí o que? Quase 50 minutos e a ideia é toda quarta-feira. Então assim, quem não me acompanha ainda, me adiciona no Facebook, entra no meu Instagram do Quirina, me acompanha lá, tem meu canal no YouTube, dá uma acompanhada no meu canal no YouTube, também está à disposição. E galera, é isso, eu estou aqui para trocar informação, para falar para vocês da minha experiência, espero estar ajudando as pessoas com isso. Quem puder, estiver online, puder compartilhar, faz o favor, compartilhe essa live para que mais pessoas possam assistir. Ela vai ficar reprisada, então quem quiser assistir depois também, eu vou rodar ela depois. E é isso, não tem muita coisa para falar. Se alguém tiver alguma pergunta, você tem aí mais 30 segundos para perguntar, que eu já vou terminar essa live. Hoje foi um pouco puxado, porque eu tive que tocar mais do que falar, eu prefiro falar. Espero estar ajudando vocês. Quarta-feira que vem, a meio-dia do Brasil, às 4 horas de Portugal, estou fazendo outra live, abordando um outro tema, falando sobre música, sobre os caminhos para improvisar e sobre a minha experiência. Espero estar ajudando todos vocês. Obrigado por vocês estarem aí comigo. Eu fico muito agradecido de estar compartilhando conhecimento, de a galera estar aí comigo. E espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar sobre linguagem, sobre fraseado, sobre tocar mais leve, sobre imitar. E se você não está contente só com esse conhecimento, vai no YouTube, vai nos professores, vai buscar, vai ouvir. O melhor professor são os seus 2 ouvidos. Escuta. Põe o CD de trompetista que você gosta e vai escutar. Você vai aprender bastante com isso. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver uma pergunta, se não pintar nenhuma pergunta, eu já vou me despedir. Obrigado a todos que estão por aí. Obrigado por vocês estarem me acompanhando. Quem puder sempre compartilhar meu material, me ajuda bastante, ajuda eu a propagar o meu nome, o meu trabalho para as pessoas e ajudar mais pessoas a falar sobre improvisação, a começar a desmistificar, que é uma coisa super difícil, porque eu não acho que é. Eu acho que pode ser muito mais fácil. Então é isso, galera. Obrigado de coração, compartilha essa live e se alguém quiser mandar alguma mensagem box, alguma coisa, eu não respondo sempre no mesmo horário, mas eu respondo todo mundo. Deus abençoe a todos vocês. Como não tem nenhuma pergunta, eu vou terminar por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram aí esses 50 minutos, passa muito rápido. Quarta-feira que vem, meio-dia do Brasil, 4 horas da tarde de Portugal, tô live aqui de novo falando de trompete. Beijo pra vocês. Vou terminar tocando, que eu acho que é mais legal que a gente veio aqui fazer música. Então, vou botar o playback e vou tocar algumas frases. Se eu achar, né? Vamos ver se eu acho a frase aqui.
algumas frases aqui que eu acho que vocês já têm visto no Instagram, nos meus exercícios. E são coisas que eu já postei. Eu tô com o PDF aqui e eu vou dar uma lida para vocês aqui e vou colocando alguma coisinha para vocês. Muito obrigado, pessoal que ficou aí. Tenho uma ótima quarta-feira para vocês aí. Espero que tenham gostado. E a gente vai se falando. Fé em Deus para todo mundo, muita força, muita luz, muita música. Continue estudando. Tchau, tchau.